Eu quero que você foque no seguinte número: R$ 1.616 por mês. Esse número não é aleatório. Este é o salário mínimo atual do Brasil. E a pergunta que eu quero responder aqui é direta: quanto capital você precisa acumular para que os seus investimentos gerem esse valor todos os meses, sem você precisar trabalhar para isso? Spoiler: o número final vai te surpreender. Não porque é impossível de se chegar, mas porque é bem mais acessível do que a maioria das pessoas pensam. Mas antes, precisamos definir aqui o que é de fato uma renda passiva. Existe uma confusão muito comum no mercado quando o assunto é renda passiva. As pessoas associam renda passiva com liberdade imediata, com dinheiro caindo na conta sem esforço nenhum, com aquela vida de anúncio do Instagram. A realidade é muito mais simples e mais honesta do que isso. Renda ativa é a renda que depende do seu esforço presente. Se você para de trabalhar amanhã, essa renda some. Seu salário, seus honorários, seus projetos, tudo isso depende de você aparecer, executar e entregar. Renda passiva é a renda que depende de um esforço que você já fez no passado e gera fruto até hoje. Você construiu capital, esse capital agora trabalha para você, gerando renda para você. Pode ser um imóvel alugado, pode ser uma participação de um negócio, pode ser uma carteira de investimento, até mesmo vídeos aqui no YouTube. O ponto é, você fez algo no passado e hoje alguém ou algo está trabalhando no seu lugar. E é justamente aqui que a maioria das pessoas se confundem, porque renda passiva não significa renda sem esforço algum, significa renda sem esforço contínuo. A pergunta certa então não é como ganho dinheiro sem fazer nada, e sim quanto capital eu preciso acumular para que esse capital gere o rendimento que eu preciso. E isso muda totalmente a sua perspectiva. Mas antes da gente abrir qualquer tipo de planilha aqui para você, a gente precisa falar sobre taxas, porque existe uma diferença enorme entre a taxa nominal e a taxa real. Então, vamos explorar um pouco mais qual é a diferença entre retorno nominal e o retorno real. Olha esse gráfico que vai estar aparecendo aí na tela para você agora. Ele mostra a evolução do CDI desde 1999. Uma pessoa que olha apenas para esse gráfico pode concluir que investir no CDI foi um negócio extraordinário. Afinal, estamos falando de uma rentabilidade acumulada de aproximadamente 2.525, o que equivale a cerca de 12,9% ao ano durante todo esse período. E, olhando apenas para esse número, é fácil pensar: nossa, que retorno sensacional! Mas existe um detalhe extremamente importante que esse gráfico sozinho não mostra. Agora, olha para esse segundo gráfico. Aqui nós estamos comparando a evolução do CDI com a evolução da inflação medida pelo IPCA. Perceba que, no mesmo período em que o CDI acumulou cerca de 2.525, a inflação acumulada foi de aproximadamente 426%. E esse número muda completamente a forma que devemos analisar os resultados. Porque observe que esses 426% representam um aumento do custo de vida ao longo do período. Representam o quanto os preços subiram, o quanto ficou mais caro morar, se alimentar, viajar e consumir de forma geral. Então, não basta olhar apenas para o quanto o investimento rendeu. Também precisamos olhar para o quanto o dinheiro perdeu valor ao longo do tempo. É justamente por isso que existe a diferença entre retorno nominal e retorno real. O retorno nominal é o número que vai aparecer no seu extrato, aquele número de 12,9 que a gente trouxe mais cedo. Já o retorno real é aquilo que sobra depois que a gente desconta o efeito da inflação na sua rentabilidade. Porque se o seu resultado apenas acompanhou o aumento dos preços, você não ficou mais rico, você apenas preservou o seu poder de compra. Para visualizarmos isso melhor, olha esse terceiro gráfico. Nele eu coloquei uma curva aleatória que cresce abaixo da inflação. O que isso quer dizer ou o que isso significa na prática? Imagine que em 1999 você consiga comprar 10 sacos de feijão com determinado valor que você tem para investir. Se o seu patrimônio cresceu menos do que a inflação, hoje você não consegue mais comprar esses mesmos 10 sacos de feijão. Mesmo que o saldo da sua conta esteja maior do que estava em 1999, mesmo que os números da tela tenham aumentado, você ficou mais pobre. E esse é um conceito que muita gente tem dificuldade de entender. Porque o que realmente importa não é a quantidade de dinheiro que vai aparecer lá no seu extrato, lá na sua conta bancária. O que importa é a quantidade de riqueza que aquele dinheiro representa, o que ele consegue comprar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui completo explicando esse conceito com muito mais profundidade. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir depois. Agora imagine outro cenário. Se o seu investimento rendeu exatamente a inflação, você continua conseguindo comprar os mesmos 10 sacos de feijão que a gente trouxe no exemplo. Nem mais, nem menos. Nesse caso, você apenas preservou o seu patrimônio, mas não gerou nenhum tipo de riqueza adicional. Por outro lado, se o seu investimento rendeu acima da inflação, além daqueles mesmos 10 sacos de feijão, você consegue comprar um pouco mais. E esse algo a mais é justamente o que chamamos de retorno real. É o ganho verdadeiro, é o aumento efetivo do seu poder de compra.
Por isso, toda vez que a gente falar sobre investimentos, aposentadoria, independência financeira ou planejamento patrimonial, o que realmente importa não é o retorno nominal que aparece na tela, e sim é o retorno real, porque é ele que mede quanto a sua riqueza realmente cresceu ao longo dessa trajetória. Quando alguém te diz que a renda fixa rende 10% ao ano, esse número parece excelente, maravilhoso. Mas se a inflação no mesmo período foi de 7%, você não ganhou 10%, você ganhou aproximadamente 3% de poder de compra real. A inflação, então, não é apenas um detalhe. A inflação faz parte da sua conta. E é exatamente por isso que, quando projetamos renda passiva aqui nas nossas tabelas e construímos o planejamento de longo prazo, a gente sempre trabalha com taxas reais, ou seja, o retorno acima da inflação, o quanto você realmente ganhou de poder de compra. Nos últimos 10 anos, a média do CDI real no Brasil ficou em torno de 2,5% ao ano. É um retorno real positivo, mas muito modesto. Se você investe por conta própria e diversificar um pouco mais a sua carteira adicionando fundos imobiliários ou ter alguma exposição em ETFs, renda variável, é razoável trabalhar com a projeção de 4% ao ano acima da inflação. Não é garantido, nunca é, mas é defensável historicamente falando. Esse número vai aparecer em dois momentos diferentes aqui na nossa planilha. Durante o período de acumulação, você precisa de uma taxa de crescimento do seu patrimônio. A gente usa aqui 8% ao ano nominal, e um cenário onde a inflação está próxima de 4%, que é a que a gente tem hoje, equivale a dizer que você teria um retorno real próximo de 4% ao ano. E na fase da renda passiva, quando você para de acumular patrimônio e passa a viver dos seus rendimentos. Essa taxa que realmente importa é a taxa de saque. Como eu mostrei em outro vídeo canal que eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser se aprofundar, diversos estudos indicam que uma taxa de saque de aproximadamente 4% ao ano é um valor bastante razoável para planejamento de longo prazo. Então, guarda esse número 4% ao ano. Porque agora a gente precisa responder uma pergunta muito simples, que a gente trouxe logo no começo do vídeo. Quanto patrimônio é necessário para gerar a renda passiva que você deseja? Para o nosso vídeo aqui, a gente está trabalhando com o objetivo de R$ 1.600,16 por mês, o que equivale a um salário mínimo. Se multiplicarmos isso por 12, chegamos a uma necessidade anual de R$ 19.392. E agora vem a conta. Se a sua carteira distribui 4% ao ano, basta dividir a renda anual desejada por 4%. Resultado, aproximadamente 485 mil de patrimônio. Ou se você preferir um atalho mental, basta multiplicar a renda mensal que você deseja por 300. 1.616 multiplicado por 300 vai gerar exatamente o mesmo resultado. Pronto, esse é o número, essa é a sua meta patrimonial. Não é uma previsão, não é uma promessa, é simplesmente o patrimônio necessário para sustentar aquela renda passiva de R$ 1.616. Agora que sabemos qual é o patrimônio necessário, podemos responder a próxima pergunta. Quanto tempo leva para a gente conseguir chegar lá? E aí eu vou mostrar a nossa tabela aqui, e é exatamente o que a nossa tabela aqui vai calcular. Perceba que ela precisa de apenas algumas informações de entrada. Primeiro, ela precisa da renda passiva que você deseja receber. A partir disso, ela vai calcular o valor total do patrimônio, como a gente fez aqui na conta. O quanto você consegue investir por mês é o próximo dado que você precisa colocar aqui. A taxa de retorno esperada dos seus investimentos, que a gente disse que é trabalhar com 8%, e a inflação média, 4%. Isso são as informações que você precisa. E aí, a partir disso, a tabela calcula automaticamente qual patrimônio você precisa acumular e projeta a evolução desse patrimônio mês a mês e ano a ano, feito eu já vou te mostrar. Você não precisa usar essa planilha aqui especificamente. Pode ser uma planilha no Excel, pode ser no Google Sheets, pode ser até um simulador patrimonial na internet. Qualquer uma dessas métricas vai chegar no mesmo resultado. O importante aqui não é a ferramenta, é entender o raciocínio por trás desses números. No nosso exemplo, vamos assumir então um aporte de R$ 1.000 por mês, que é basicamente para alguém que ganha R$ 4.000 mensais, isso representaria uma taxa de poupança de 25%. A gente também vai considerar o retorno real, como eu disse, de 4% ao ano, né? A gente já descontado aqui a inflação, 8,4%. E agora vamos observar o que acontece ao longo do tempo. No ano 1, você vai ter investido R$ 12.000, com rendimento de 4% real, terminando com aproximadamente 12.210. No ano 5, que seria o mês 60, veja que você vai ter aí 65.930 aproximadamente. Quando a gente passa para o ano 10, são 120 meses, a gente procurando aqui, 120 meses, você vai estar na casa dos R$ 145.554. Quando a gente passa para o ano 15, aí a gente deixa de ser mês a mês, já passa aqui na tabela para ser ano, né? Você vai estar com R$ 242.497. Quando a gente passa, então, para o ano 25, você vai estar com R$ 502.232. São, então, 25 anos para quem aporta R$ 1.000 por mês. Mas aqui vem a parte mais importante e que a maioria das pessoas ignora.
você não precisa esperar o 18º ano para ter a sua renda passiva. Por exemplo, no ano 5, você terá aportado R$ 60.000 aí e seu patrimônio vai estar na casa de 66 mil, feito a gente mostrou. O que implica que você já gerou quase 6 mil de renda passiva em 5 anos ou 1.200 por ano. No ano 10, com 145 mil de patrimônio, você já recebeu 25 mil ou 2.500 por mês sem trabalhar nada. Nem um segundo a mais para poder receber esse valor. A renda passiva ela não aparece do nada no ano 18º. Ela cresce junto com você. Agora, duas observações se fazem necessárias aqui sobre essa tabela. O primeiro é que a planilha é uma ferramenta de consciência e planejamento, não de previsão. Ela não sabe o que vai acontecer com a economia. Ela te mostra o que acontece se as variáveis se comportarem como a gente está projetando aqui. Mas você precisa estar ciente de que pode ser melhor ou pior do que os resultados que a gente está mostrando, que é renda variável. O segundo detalhe é que mudar uma variável vai mudar tudo. Se você poupar 35% ao invés de 25%, o prazo cai significativamente. Se a sua renda crescer ao longo do tempo e você mantiver o mesmo percentual de 25%, o impacto é ainda maior. Agora você já tem o seu número, 484.800, e também a sua trajetória. A próxima pergunta é, onde esse dinheiro vai ficar enquanto cresce? Lembrando que ele precisa render algo próximo a 4% acima da inflação. Para a fase de acumulação, existem diferentes veículos. Você pode pensar nos fundos imobiliários, que combinam liquidez, distribuição mensal e isenção de imposto de renda para pessoas físicas, ou ainda tentar montar uma carteira de dividendo feito outros vários canais vão sugerir para você. No entanto, além do grande trabalho que você terá para selecionar e acompanhar isso ao longo do tempo, ficar escolhendo os ativos já é comprovadamente pior do que simplesmente comprar um ETF. Os ETFs são tipo uma cesta com vários ativos juntos que foram pré-selecionados para você, diversificando o seu risco e facilitando bastante a sua jornada no mundo dos investimentos. E em especial, os ETFs de acumulação são ainda melhores, pois eles recebem os dividendos das empresas e reinvestem automaticamente para você não precisar se preocupar com isso nunca mais. Isso é renda passiva de verdade. Agora, com mais de 120 ETFs disponíveis na bolsa, como você faz para escolher? Aqui você tem duas alternativas. Você pode delegar esse trabalho para um consultor de investimento independente, que irá analisar o seu perfil de risco, as suas metas e objetivos. A partir disso, montar uma carteira completa. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para isso, basta você preencher o formulário pelo link aqui embaixo na descrição. Ou ainda, você pode assistir a esse vídeo que está aqui nos cards, onde eu mostro os melhores ETFs que eu mesmo, inclusive, uso na carteira dos meus clientes. E depois, você pode tentar montar a carteira por conta própria, selecionando alguns desses ETFs e fazendo ajustes aí na volatilidade geral para estar condizente com o seu nível de risco. Mas perceba que renda passiva não é um conceito místico reservado para quem nasceu rico. É simplesmente matemática. Você tem um número, 1.616 no nosso exemplo, você tem uma meta patrimonial, aproximadamente R$ 485.000, e daí você constrói uma trajetória que depende da sua renda, da sua taxa de poupança e do retorno dos seus investimentos. E você, então, tem um veículo que vai te ajudar a chegar lá de forma consistente. O que separa, então, quem constrói esse patrimônio de quem não constrói não é talento. É começar e, principalmente, manter a consistência por tempo suficiente para que os juros compostos façam um trabalho pesado para você. E se você quiser acelerar ainda mais esse processo e cortar praticamente pela metade, basta assistir a essa playlist que vai estar aí na sua tela.